A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, louvado para falar do amor do Senhor, dividir com a igreja algo da parte do Senhor que o Senhor me deu nesta manhã deste dia de hoje. Glórias a Deus, aleluia. Quero agradecer a igreja primeiramente a Deus, Agradecer ao Pai, agradecer ao Filho, agradecer ao Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por mais esta oportunidade, que eu creio que é da parte do Senhor, Agradecer a todos vocês pelo apoio, agradecer a todos vocês pelo carinho, agradecer a todos vocês pelas orações, Muito obrigada. Que Deus recompense a cada um, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua vida material. Que Deus entre com providência em tuas causas, em tuas pelejas. Que Deus estenda as tuas mãos poderosas, gloriosas sobre a vida de cada um. Muito obrigada, igreja amada. Muito obrigada mesmo, Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelo amor que eu vejo através de vocês. Eu fiquei tão feliz, igreja, quando eu vi a reação de vocês, no último vídeo. Louvado seja Deus, o Senhor falou tão tremendamente comigo. E eu vou contar algo para a igreja que eu não lembrava mais, porque já faz um tempo, isso. E eu vou falar para a igreja, assim, que um dia Deus me deu um sonho. E neste sonho, igreja, eu estava atrás de uma mesinha pequena e eu pregava para uma multidão. Olha, igreja, os mistérios do Senhor, E era uma multidão que não tinha fim, assim, sabe? Era como se fosse um campo aberto e era muita gente, muita gente. E eu atrás de uma simples e pequena mesa. Só que eu falo, igreja, na época que eu tive esse sonho, eu não entendi, o que o Senhor queria me mostrar, o que o Senhor queria me dizer. E quando foi ontem à noite, o Senhor me trazia à minha memória este sonho. Aí o Senhor falava comigo assim: a mesinha pequena é onde você senta, a mesinha que você senta. E a multidão são esses que eu estou alcançando através da tua vida. Ô, igreja, eu fiquei tão feliz, aí eu lembrei do sonho, o Senhor trouxe a minha memória, Ele falou, lembra, que eu lembrasse, do que Ele tinha me mostrado, E aí veio na minha mente esse sonho, eu falei, verdade, Senhor, porque não era uma igreja física, não era 4 paredes, Era eu atrás de uma mesinha e uma multidão na frente ouvindo, Aquela multidão que não tinha fim. E ali, quando terminava aquela pregação, ali todos recebiam aquela palavra e se alimentavam, e todos vinham assim me abraçar, me agradecer, sabe? Foi esse o sonho que o Senhor tinha me dado na época. E agora eu vejo isso acontecendo, igreja, e eu vejo que o Senhor já estava planejando, Eu vejo que já estava na vontade do Senhor, porque eu falo, igreja, assim, quando Deus me mostra as coisas, tem vezes que eu não ligo muito, Outra hora eu penso assim, não, é apenas um sonho, é apenas E de repente eu vejo aquilo acontecendo, Por mais simples que seja a situação, assim, aí de repente eu vejo acontecer diante dos meus olhos aquilo que o Senhor me mostra em sonho. E aí o Senhor me trouxe esse sonho, na minha memória, da multidão e eu atrás da mesinha, porque eu faço vídeo, igreja, aqui para vocês, é no meu quarto, é em cima de uma mesinha preta que eu tenho, uma mesinha preta não, uma mesinha marrom, pequenininha, quadrada, E é uma mesinha mesmo, Eu fico atrás de uma mesinha e alcança multidões e eu tô assim muito feliz, igreja, muito feliz com o Senhor, muito feliz com vocês, Porque eu creio que o Senhor é na minha vida. Hoje mesmo Ele me deu uma passagem aqui que está em 1 Samuel, Quando Deus chama Samuel, chama a primeira vez, ele pensa que é Eli, vai lá, Eli fala que não foi ele, e aí ele chama de novo, e aí ele fala para ele que se chamasse de novo, que ele respondesse, eis-me aqui, porque era o Senhor, e ali o Senhor fala, o que vai fazer na vida de Eli e de seus filhos, através de Samuel, e dali para frente o Senhor começa a usar Samuel, E foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, tão maravilhosa para a minha vida, para a edificação da minha fé. E então, igreja, eu estou assim muito feliz e estou aqui mais uma vez para dividir com a igreja algo do Senhor. E eu falo, igreja, eu não sou nada, Sou apenas a irmã Nilza. Louvado seja Deus para a misericórdia do Senhor, para a glória do nome dele, Para a misericórdia da minha vida e para a glória do Senhor, que é grande e poderoso. E hoje de manhã, igreja, eu orava
em favor, né, da igreja, né, porque a gente tá vendo que as coisas tá, né, piorando a cada dia, né, e eu sei que o Senhor tá conosco, porque Ele tem dado prova que Ele tá com a igreja, e ali, igreja, de repente eu comecei a ver pessoas até o joelho, assim, atolado numa lama. Sabe quando você pisa num lamaçal, assim, na beira de um rio, de um brejo, que tem aquelas, né, aquela lama assim fofa e você pisa e afunda, né? E eu via pessoas assim atolado tentando sair daquela lama. E ali eu fui perguntei para outras pessoas, eu via acorrentada, eu via amarrada, eu via algemada. E ali eu perguntei para o Senhor, né, o que que era aquilo. Aí o Senhor falava acorrentada no pecado, amarrada no pecado. E eu falava, e esse, Senhor, que está até o joelho nessa lama? Ele falou, esses são os que estão presos no lamaçal do pecado. É no lamaçal do pecado esses estão presos. E aí o Senhor falava comigo, igreja, que Ele mandou, Ele permitiu isso que está acontecendo aí, para as pessoas acordarem, para as almas chegarem a Ele. Mas que mesmo assim muitos não estão se rendendo a Ele. Que mesmo diante do que está acontecendo, muitos não estão se rendendo ao Senhor. Muitos não estão renunciando ao pecado por amor a Ele. Muitos não estão. Uns estão falando de boca, mas não está no coração o que fala. E ali o Senhor começou a falar comigo, e de repente o Senhor começou a me mostrar a igreja um redemoinho muito grande. Né? Era um redemoinho escuro muito grande, só que não era um redemoinho normal, não era um furacão normal, um redemoinho, um vento normal, né? Algo assim, porque ele fazia, ele tanto ia para um lado como ele ia para o outro, para que eu possa explicar para a igreja assim. Esse vento, igreja, esse redemoinho, era como se tivesse uma manivela, assim, uma ferramenta que conduzia, algo grandioso que conduzia esse vento. Porque esse vento era como se alguém comandasse ele. Porque eu vi o redemoinho que ele vinha assim, de repente ele vinha assim, tudo que onde e aonde ele passava, tudo era torcido. Sabe? Tudo era torcido, retorcido, porque o vento ele não tinha uma direção só. Ele tinha duas direções, tanto uma que vinha como a outra que vinha e juntava os dois, e tudo aquilo onde ele ia passando e arrancando. E de repente, igreja, eu vi como se a terra começasse a respirar. A terra, igreja, a terra começasse a respirar, como se fosse um pulmão. E quando ela começava a respirar, a igreja, ela pocava assim, ela estourava e fazia aquelas rachaduras. Eu vi uma rachadura assim, duas que fazia assim em seguida. E o Senhor me mostrava, e o Senhor dizia para mim assim, que Ele vai tocar no vento. Ele vai tocar na terra. Ele vai tocar na natureza, para que o povo venha saber que Ele é Deus. Ele diz que Ele vai tocar para que o povo venha saber que Ele é Deus. Igreja, foi algo muito forte assim da parte do Senhor, louvado seja Deus. Primeiro o Senhor me mostra a condição do povo, do pecado do povo. E no final ele até me mostrou muitos atolados até o joelho, não a lama, era uma lama. E eu perguntei para o Senhor, ele disse que é o lamaçal do pecado. Muitos estão acorrentados ao pecado, outros estão amarrados ao pecado, outros estão até o joelho enfiado na lama. E o Senhor disse que era o lamaçal do pecado. E ali, de repente, o Senhor me mostrava que o vento, que tanto vinha, ele vinha para um lado, ele vinha do outro. Era aqueles funil que se encontravam um com o outro e fazia aquele assim. E ele falava comigo assim, na hora que eu via esses ventos que torcia, que parecia que era algo grande, que comandava esses ventos, como se fosse uma manivela que rodava, e esse vento vinha e rodava, e esse vento ia. E trombava um vento com o outro, como se fossem uns redemoinhos, mas que trombavam um com o outro. Porque tanto quando começasse a torcia para cá e sugava. Era uma coisa assim muito grandiosa, igreja. E de repente eu via que a terra começava a respirar. A terra fazia isso, igreja. Sabe um pulmão, né, artificial que a gente vê, que faz assim, ó. Fazia assim. E o Senhor me falava que a terra estava respirando. E de repente ela fazia assim, pocava, abria. E eu via que abria e abria. Assim, como se viesse assim e fizesse assim. E de repente, quando acontecia isso, o Senhor falava que Ele vai tocar. Ele vai tocar no vento, Ele vai tocar na terra, Ele vai tocar, louvado seja Deus, na natureza, para mostrar para o homem que Ele é Deus. Igreja, é coisas muito sérias. Eu não quero pôr medo em ninguém. Eu não quero criar pânico em ninguém. Eu não quero criar pavor em ninguém. Só fala, igreja,
Busque a presença de Deus. Busque a face do Senhor enquanto você pode. Mas arrependa de verdade. Porque o Senhor diz que tem muitos que estão falando dele aqui na boca, mas não está no coração. Porque quando tudo isso passar, vai voltar a fazer o que era. Vai voltar a ser como era. Vai voltar para as mesmas práticas. O Senhor diz que não está vendo arrependimento, igreja. Isso é muito sério, igreja amada do Senhor. Eu não estou aqui para criar pânico, eu não estou aqui para criar medo, eu não estou aqui para falar coisas que não é em verdade. Eu só posso falar aquilo que o Senhor me mostra, que o Senhor me ordena a falar, igreja. Eu creio que o Senhor está querendo despertar a igreja. O Senhor está querendo, de uma forma assim, chegar até você que está aí do outro lado, né? Chegar até o teu familiar. Porque às vezes, igreja, a gente fala, não dá ouvido. E eu não duvido que esteja acontecendo isso não, igreja, porque quem está dentro da minha casa que tinha um coração duro, continua duro. Eu falo, igreja, ontem mesmo eu fui falar algo de Deus para a pessoa e falei, você não vê o sacrifício de Jesus por você? Sabe o que a pessoa respondeu para mim de dentro da minha casa? Que eu já virei fanática. Você já virou fanática, isso é fanatismo. Eu quero ser fanática por Jesus, sim. Por ele eu quero ser muito fanática e vou continuar sendo. Porque a verdade tem que prevalecer, igreja amada do Senhor. Então, igreja, o Senhor me mostrou isso de manhã e eu creio, igreja, que o Senhor, ele... É difícil falar isso, mas o Senhor, ele está irado com essa terra. O Senhor, ele está irado. Eu sei que muitos estão falando aí que vai vir dias melhores, que vai vir paz, que vai vir, né... Eu não posso falar aquilo que eu não estou vendo. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor está me mostrando. O Senhor, ele fala que ele é com a igreja verdadeira. Ele é como ele sempre foi. Mas o Senhor vai permitir essas coisas, igreja. O Senhor vai tocar na natureza, o Senhor vai tocar no vento. Porque o Senhor me mostrava muitos ainda presos ao pecado. Quer dizer que está preso às coisas do mundo, igreja. Não largou as coisas do mundo, não olhou para ele, não olhou, independente do mal que está aí. Estão com medo de morrer. Estão com medo de morrer, mas não estão com medo do que o Senhor possa fazer. Não teme ao Senhor, não tem temor, não tem tremor ao Senhor. E o Senhor é o quê? Amor, mas também é justiça, mas também é fogo e fogo consumidor. Igreja, eu falo, lá atrás o Senhor me mostrava a espada descendo sobre essa nação. O Senhor me mostrava uma peneira peneirando esse povo. Louvado seja Deus. O Senhor me mostrava muitos de joelhos dobrados, de face no pó, prostrado. Olha aí, igreja, quantos vídeos está circulando por aí de pessoas no meio das ruas clamando ao Senhor. O Senhor me mostrou, igreja, pode ver, está acontecendo. Não mostrou só para mim, não, eu creio que mostrou para muitos. Se está acontecendo, não duvide não, igreja. Não duvide. Não duvide que eu venho aqui para falar algo do Senhor. Eu venho falar para aqui, para a igreja, o que o Senhor tem me mostrado, o que o Senhor tem me falado. Não duvide, não duvide. Abra o teu olho, abra os teus ouvidos. Não deixa o comichão entrar nos teus ouvidos e impedir você de ouvir, não. Ouça, ouça, ouça. Ouça, igreja. Porque coisas piores vão vir. Coisas mais difíceis vão vir. Isso é só o começo de tudo. Eu sei que muitos estão querendo falar para você que não, agora estamos aí, ó, vai ter um jejum agora dia 5, né? Diz que é um jejum nacional convocado pelo presidente da República. Igreja, não adianta você jejuar se você não tiver uma vida com Deus, não. Não adianta você se sacrificar, não. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer temor e tremor a Ele. Deus não quer sacrifício de tolo, não. Adianta uma nação jejuar? Adianta um povo jejuar? Eu falo, igreja, adianta um povo jejuar e acabar o jejum e tomar cerveja, tomar cachaça, voltar a dançar, a fornicar, a adulterar? Adianta? Igreja, o jejum é para matar a nossa carne. O jejum é para santificação, é para arrependimento. Não adianta, igreja, eu jejuar porque eu estou vendo o mal sobre a nação e quando acabar o jejum eu voltar a fazer tudo que eu fazia do mesmo jeito. É que nem ficar diante de uma janela aí, louvando. Termino de louvar, volto a fazer o que não agrada a Deus. Deus não recebe não, igreja. Deus sabe quem é e quem não é. Deus vê. Não adianta. Não adianta eu juntar a nação brasileira inteira e falar, ai, vamos jejuar. Eu estou convocando um jejum nacional, mundial. Mas se não tiver arrependimento, Deus não vai receber. Não adianta. É hipocrisia. Deus não vai receber, não. Deus só vai receber aquele que está com o coração sincero.
Deus só vai receber aquele que verdadeiramente serve a Ele, em espírito e em verdade, em santidade. Deus não vai receber esse jejum de hipocrisia, não. Não adianta eu jejuar uma semana, um mês, um ano, não importa. Mas viver uma vida errada, não me arrepender. Tem que haver arrependimento, tem que haver obediência, tem que haver santidade. Não adianta eu me prostrar, orar, chorar, gemer, mas é só de boca, porque estou com medo da morte. Não estou com medo da vinda do Senhor, estou com medo de morrer. Não adianta, Deus não vai receber. Deus não vai receber, igreja. Deus só vai receber aquele que está em sinceridade. Ah, mas tem que para Deus. Não, tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. O que Ele determinou está determinado. Igreja, quando Deus determinar algo na minha e na tua vida, você pode chorar, você pode gemer, você pode se rasgar. Ele determinou, Ele não vai voltar atrás, não. Está determinado. Ele fala que passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra dele, ela não passa. Ela não passa, igreja. Ela não passa. Eu não estou aqui para crucificar nem julgar ninguém, não. Só estou falando que Deus recebe e o que Deus não recebe. Deus só vai receber o jejum, igreja, daquele que está verdadeiramente na presença dele. Deus, ele vai receber o jejum daquele que verdadeiramente está fazendo de coração, não porque está com medo do mal, não, mas porque ama ele, porque ama a justiça dele, porque vive em retidão com ele. Com hipocrisia não adianta querer agradar a Deus, porque não vai agradar. Não adianta eu louvar a Deus com os meus lábios, bater os meus queixos, meus lábios, mas o meu coração está voltado para as coisas do mundo. Não adianta. Deus não vai receber, Deus sabe, Deus conhece. Não adianta. Tem que haver obediência, tem que haver santidade, tem que haver temor e tremor diante do Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é, igreja. E também, igreja, eu vou deixar uma palavra que foi a confirmação, porque eu falo, eu não faço nada sem o Senhor não me der uma palavra para confirmar o que Ele me falou. Ele me mostrou. E depois eu falei, Senhor, me confirma na palavra. E aí Ele me deu esta palavra. Foi esta palavra que o Senhor me deu em relação ao que Ele me mostrou do pecado, em relação do vento e em relação da terra, que respirava como um pulmão e de repente a terra começou a rachar, abrir. E o Senhor falava que vai tocar no vento, na terra, e louvado seja Deus, e na natureza. O Senhor vai usar a natureza para mostrar para o homem que Ele é Deus. Ele me deu o Salmo 78. Louvado seja Deus. Igreja, é um salmo bem grande, ó. É uma folha, meia folha, mais meia folha, mais meia folha, mais meia folha. Aí vira. E tem mais um lado e mais meia, metade da metade de outra. Eu li ele inteiro, louvado seja Deus, para que eu entendesse o que o Senhor queria falar nesta palavra. E aqui, igreja, o Senhor fala do tempo que Ele tirou o povo de Israel, né? Do tempo que Ele tirou o povo do Egito, dos 40 anos de deserto, olha só, quarentena e 40 anos de deserto. Ele fala, né, da providência, né, que Ele foi nuvem de dia, que Ele foi coluna de fogo à noite, que Ele fendeu a rocha e mandou a água, que Ele saciou eles de carne. Mas foi um povo que se rebelou contra Deus. Você vê que eles andaram 40 anos, mas não entraram na terra prometida. Os seus descendentes entrou, mas eles não. Né? Eu vou ler só um pedacinho, para não ficar longo, mas depois vocês podem meditar na palavra inteira, que é a resposta do que Deus me mostrou hoje de manhã, para a glória do nome dele. Que nos diz assim, ó, Masquil de Asaf, escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos, inclinai os vossos ouvidos, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Viu? Ele está falando que ele vai mostrar para o povo igual ele fez na antiguidade. Igual era no passado, igreja. Louvado seja Deus. Aos quais temos ouvido e sabendo, e nossos pais nos tenham contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez,
porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem a cantassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumas e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito e no campo de Zoá. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes a de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas com rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros e abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar comer para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e o acendeu o fogo contra Jacó e o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Igreja, então você vê aqui que Deus está falando tanto de coisa que ele fez para aquele povo. E mesmo assim o povo traiu Deus. E mesmo assim eles se rebelaram contra Deus. E mesmo assim eles foram maus. E mesmo assim eles continuaram pecando. Eles não ensinaram os seus filhos o caminho que Deus ensinou a eles. Igreja, e o Senhor está falando aqui no começo, ó. Ele está falando aqui, ó. Abrirei a minha boca numa parábola, preparar enigmas da antiguidade. Ele está falando, igreja, para essa geração de hoje, o que ele falou no passado. Na época daquele povo que estava ali no Egito, ele tirou de lá. Porque a geração de hoje não é uma geração obediente, não é uma geração temerosa. Está todo mundo fazendo aquilo que bem entende, que bem quer. E quer que Deus tape os olhos e não veja. A inquietude, o pecado. Né? Eles não querem que Deus olhe e vê. Eles querem o bom, comer, beber o que é bom, reter o que é bom, mas não quer aquele que dá o que é bom para eles. Ele quer colher os frutos, mas não quer cuidar da árvore. Não quer estar aliado à árvore, preso à árvore. Eles não querem. É um povo de coração duro, de servir obstinado. Quer que Deus derrame o deleito, dê a bênção, a vitória, a cura, a libertação e o livramento. Quer que Deus quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Rejeita. A palavra de Deus para muitos é como comichão, não penetra, não flui, não aceita. Então, a igreja, Deus, ele está irado com a humanidade. Porque a humanidade não tem olhado para o Senhor. E estão achando que Deus vai abrandar a situação, vai acalmar e vai voltar para o mesmo pecado, vai voltar para a mesma mentira, vai voltar para o mesmo engano e está tudo bem. Ei, acorda. Deus, ele é Deus. E operando ele, ninguém vai impedir.
Ninguém vai impedir o agir do Senhor, igreja. O Senhor diz que não está havendo arrependimento e Ele vai descer. Ele vai descer e vai tocar na terra. E quando Ele me mostrava aquele vento que vinha, e como se fosse alguém conduzindo aquele vento, Ele falava que não ficaria nem raiz nem ramo, que não vai ser retorcido. Igreja, eu não sei o que simboliza o vento, mas Ele diz que vai tocar na natureza. Eu via a terra como se fosse um pulmão. Eu via a terra respirando. Aí, de repente, ela pocava assim, e abria uma fenda e abria duas fendas. Eu não sei se é terremoto, eu não sei, igreja. Eu só sei, eu posso falar aquilo que o Senhor me mostrou. E Ele está irado, porque você lê esse salmo inteiro que você vai entender o que o Senhor está falando nesta palavra. Ele fez de tudo por aquele povo quando tirou do Egito. E o povo mesmo assim murmurou, mesmo assim se levantou, se irou. Você vê que no meio da trajetória ele abriu a terra com terremoto e jogou a família de Corá e Datã tudo dentro e engoliu tudo. Porque era um povo falso, traidor, enganoso, mentiroso. E o Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Nosso Deus, Ele é o mesmo Deus do passado. O povo hoje, igreja, nega Jesus, porque aquele que nega o sacrifício de Jesus na cruz, nega Ele. E Deus está vendo tudo. Não vai passar nada desapercebido. Então, igreja, você receba esta palavra, você receba esta visão da parte do Senhor, porque a irmã Nilza mesmo não tem nada para a igreja, quem tem é o Senhor. Eu sei que é difícil, porque a gente tenta abrir os olhos daqueles que ainda é cego, tenta chegar até os ouvidos daquele que ainda é surdo, mas continua cego e continua surdo. Mas eu falo, Deus vai permitir umas situações que muitos vão ser despertados para a glória do nome do Senhor. Muitos vão ser acordados, muitos, igreja, para a glória do nome dele. Porque não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de esperar, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou ali fazer isso, já volto e aceito Jesus. Eu só preciso fazer isso, depois eu reconcilio. Não, volta hoje, volta agora, volta já. Não espera o Senhor pedir a tua alma e chegar diante dele e não poder se apresentar dignamente porque você não se arrependeu. Você não vai ter, não espere acontecer, porque talvez você não vai ter tempo de se arrepender. Talvez você não vai ter tempo de chegar e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque o vento pode vir te ceifar e você não ter tempo nem de abrir a tua boca. Quanto mais de se arrepender do teu pecado, dos teus maus caminhos. E eu falo mais uma vez, igreja, jejua sim, jejuar é bom. Matar nossa carne é bom, né? Porque quando a gente jejua, a gente sente que a gente parece que fica leve. É como se a gente se alimpasse. Só que tem que ser, igreja, com propósito. Tem um propósito, né? De Deus repreender esse mal. Mas também tem que haver santidade. Deus não vai receber jejum de qualquer um, não. Deus não vai receber um jejum de uma pessoa que bebe, que fuma, que joga, que fornica, que adultera, que anda pelado. Deus não recebe, não. Jejum não é assim, não. Jejum é uma coisa muito sagrada, igreja. Para poder você fazer e achar que Deus vai receber de qualquer maneira, porque não vai, não. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Amém? Então essa é a palavra de hoje, igreja. Receba em nome do Senhor Jesus, né? Glorificado, exaltado, engrandecido seja o santo, doce e glorioso nome do Senhor. Porque somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Somente a Santa Trindade. Nós somos apenas pó, a qual o Senhor soprou um fôlego e deu vida. Somos barro nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe a igreja. Continuarei orando, louvado seja Deus. Igreja, eu tomei sem tempo de estar ligando para as pessoas, porque ontem mesmo eu fui fazer visita, né, fazer oração, e tive que sair para ir orar, e quando eu cheguei à tarde eu comecei a passar mal, não fiquei bem a tarde toda. E eu também não gosto de orar para ninguém também não estando bem, não. Eu gosto de estar bem para estar orando pelas pessoas. Então, né, tenha paciência.
Os nomes estão aqui anotados, telefone, né? Assim que eu puder, eu vou estar te ligando, né? Eu creio que tudo é na hora do Senhor. Se eu não te liguei ainda, é porque não foi da vontade do Senhor, porque quando for, eu vou ligar e nós vamos conversar em nome do Senhor Jesus, tá? Mas tudo é para a glória de Deus. O vídeo talvez hoje vai sair meio escuro, não sei, igreja, porque nós estamos sem luz aqui desde ontem à noite, deu um problema aqui na energia da casa e queimou a metade da fiação, tá? A metade da casa tem luz e a metade não tem, né? Mas tudo é para a glória de Deus, louvado seja Deus, igreja, né? E continue orando, né? Vamos continuar orando, né? Estou orando por toda a igreja. Continue orando por mim se você sentir no teu coração. Louvado seja Deus, né? Para que Deus continue nos abençoando, né? Que essas portas que o Senhor nos abriu continue abertas para a glória do nome dele. Porque Deus, somente Ele é digno, né, igreja? De todo louvor, de toda honra e de toda glória. E eu, né, agradeço a Deus, primeiramente, depois eu agradeço a igreja, né? Por tudo que é a igreja, por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês, amados e amadas em Cristo, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né? E eu creio que tudo está aqui, ó, nas mãos, nas palmas das mãos do Senhor. Ele está no controle de tudo, igreja. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Jesus os ama e eu também, amém? E graças a Deus.